Meu nome é Jairo Ferreira e nós estamos aqui para apresentar para vocês o nosso novo minicurso, que é Desmistificando o Processo Anestésico, um guia prático teórico. Para vocês que estão entrando agora no primeiro semestre e se deparam com medo, ansiedade de aplicar anestesia no paciente, no começo realmente nós temos esse receio, mas depois, a cada dia mais estudando e aprendendo, nós entendemos que é um processo bastante simples e que permeia uma das vertentes mais importantes da odontologia. E o nosso objetivo principal desse minicurso é que vocês aprendam sobre os instrumentais utilizados, certo? Os tipos de anestésicos que nós temos no mercado, os tipos de agulhas, as ramificações nervosas que temos na face, principais para o ramo da anestesiologia, certo? Bem como que vocês aprendam os locais de punção corretos de cada técnica anestésica, certo? Começando pela anatomia da face, dos 12 pares de nervos cranianos, o principal para a anestesiologia odontológica é o nervo trigêmeo. Esse nervo se divide em 3 ramificações principais: a V1, que é a oftálmica, a V2, que é a maxilar, e a V3, que é a mandibular. Dentro da nossa anestesiologia, nós nos concentraremos mais no V2 e no V3, maxilar e mandibular. A anestesiologia local é definida como uma perda de sensação em uma área específica ou circunscrita, certo? Essa perda de sensação, segundo Malamed, se dá devido ao bloqueio dos canais de sódio na membrana plasmática. Segundo os estudos mais recentes, esse bloqueio se dá diretamente na membrana, sem precisar de alterações gerais dessa membrana para ocorrer. E a consequência desse bloqueio é a eliminação da condução nervosa. Para entendermos melhor sobre esse bloqueio da condução nervosa, precisamos nos aprofundar na biofísica dos anestésicos. É o que o nosso amigo Igor vai nos ajudar agora. Olá, meu nome é Igor e nós entenderemos agora a biofísica do anestésico local na célula. Entenderemos como ele funciona, por que é eficaz e o porquê de às vezes falhar. Só com domínio dessa área, poderemos entender a bioconformação molecular do anestésico local e a sua importância na odontologia, nos tratamentos odontológicos. Vamos lá? Bom, e já aqui no slide, nós entenderemos de perto, veremos de perto como ocorre esse processo biofísico na célula, através da relação do anestésico local com o seu princípio de ação celular. Mas para entendermos como que esse anestésico funciona, temos que entender que a área alvo dele é a fibra nervosa, é o nervo. E o nervo é constituído de células nervosas. Essas células são os neurônios. Então aqui nós temos a imagem de um neurônio e suas partes constituintes. Começando aqui pelos detritos, são as regiões responsáveis por receber esse estímulo. A dor, o calor, o frio. Esse estímulo é captado pelos dendritos. E esses dendritos, através de processos eletroquímicos, fazem com que esse estímulo comece a ser transferido para o corpo celular, que é essa região onde contém no seu interior as estruturas endoplasmáticas, assim como o núcleo que está ali com o seu material genético celular dentro dele. Temos também o axônio, esse longo cordão aí, que é responsável por realizar a transmissão do impulso nervoso. Ele é recoberto por uma camada chamada de bainha de mielina, que é basicamente constituída de oligodendrócitos e células de Schwann. Essa bainha de mielina é responsável pela proteção do axônio e serve também como um isolante, evitando que a informação seja dissipada desse axônio e perdida, consequentemente, através dessa função de isolante. Mas
temos que nos conceituar de alguns fundamentos básicos da biofísica para a gente chegar na concretização da informação sobre o anestésico local na célula. Um desses conceitos é o potencial de repouso. A célula, quando não recebe o estímulo, ela se mantém uma célula excitável. Quando não está recebendo aquele estímulo de dor, de calor, ela está num potencial chamado de repouso. No potencial de repouso celular, o seu interior fica de carga negativa e o seu exterior de carga positiva. Se a gente pudesse colocar um voltímetro dentro do interior da célula nesse estado, nós avaliaríamos esse voltímetro e ele marcaria menos 70 mV no neurônio. Isso significa que tem carga elétrica no interior da célula. E essa carga elétrica é representada por uma estrutura chamada de íon. Existem vários tipos de íons. E aqui nós trataremos de dois principais: os íons sódio e o potássio. Há uma grande quantidade de íons potássio no interior da célula e uma grande quantidade de íons sódio no exterior da célula. Essa quantidade de íons sódio no exterior da célula é muito maior do que no seu interior. E ainda assim, o potássio não se equivale à quantidade de sódio que tem no exterior. Fazendo assim, a célula fica com a diferença de potencial interior negativa. Porque é negativa em comparação ao exterior celular. Os íons potássio e sódio são carregados positivamente, porém a grande quantidade de íons sódio e entre outros no exterior celular torna esse exterior positivo, mais positivo em comparação ao interior. Nesse estado, as funções endoplasmáticas, a permeabilidade membranar, as funções das organelas, do núcleo, tudo ocorre de forma funcional e organizada, sem que haja nenhuma perturbação do equilíbrio. Após a célula receber o estímulo lá no detrito, esse estímulo, através de alguns processos eletroquímicos, faz com que algumas estruturas chamadas de canais de sódio abram-se e começa a entrar esse sódio que estava no exterior dentro da célula. O sódio entrando dentro da célula, carregado positivamente, começa a tornar o interior celular mais positivo. Chamamos isso de despolarização. Ou seja, é a inversão, é o começo da inversão dos polos, despolarização, que é definida como a saída do estado de repouso celular causado pela entrada dos íons sódio, representado pela sigla Na+. Após esse sódio entrar e começar a inverter a polaridade da célula, ela sai daquele estado de menos 70 e ela precisa, no caso dos neurônios, atingir uma voltagem mínima. Essa voltagem mínima é chamada de limiar de ação. Caso essa célula não atinja esse potencial mínimo, ela não entra no potencial de ação. Essa lei é chamada de lei do tudo ou nada. Ou ela atinge o limiar para aí dar continuidade na despolarização até o potencial de ação, ou não acontece nada. Caso atinja, abre-se alguns canais, são chamados de canais voltagem dependentes, canais de sódio voltagem dependentes, porque eles dependem de uma voltagem mínima. Eles abrem e aí o sódio entra, há uma entrada de sódio muito grande, fazendo com que essa célula fique muito excitada, até atingir o estágio aqui de potencial de ação. Então, potencial de ação é o estado de inversão do potencial da membrana. O que era negativo no interior e positivo no exterior, agora é positivo no interior e negativo no exterior celular. Após isso, a célula, como qualquer outra parte do corpo, seguindo a lei de que tudo que sai do desequilíbrio tende a voltar ao equilíbrio, a célula tenta a restabelecer o que estava equilibrado, o que estava em repouso.
ela faz o seguinte: ela abre canais de um outro íon que também é positivo, chamado potássio, e ele começa a sair para deixar esse interior celular menos positivo. Os canais de sódio, nesse momento, eles ficam bloqueados. O sódio não consegue sair depois que há uma potencial de ação. E também não consegue receber um novo estímulo e despolarizar. Chamamos desse período de período refratário. Então, o que acontece é que tem que algum íon positivo sair para o interior da célula ficar menos positivo e voltar ao estado de repouso. Então, a célula abre os canais de potássio, o potássio sai e a célula começa a cair de voltagem e ficar negativo novamente. Mas para a gente entender como ocorre essa condução no axônio, com o auxílio da bainha de mielina, temos que entender que essa condução, chamada de condução saltatória, ela ocorre em alguns espaços, porque a mielina, a bainha de mielina, não é uma mielina contínua, ela tem espaços chamados de nódulos de Ranvier. Esses nódulos permitem que a membrana do axônio tenha contato direto com o meio extracelular e não fique em contato com a bainha de mielina. É nessa região onde os íons têm a possibilidade de entrar dentro do axônio. Então, nessa região, o estímulo faz com que esses canais de sódio se abram e aí o sódio entre. Nessa região acontece a despolarização. Após o estímulo entrar nessa região que está recoberta da mielina, ela repolariza. Ou seja, ela começa a abrir os canais de potássio. Porém, a voltagem que foi causada pelo potencial de ação é suficiente para, lá no outro nódulo de Ranvier, abrir os canais, voltagem independente de sódio, e acontecer uma nova despolarização. Dessa forma, a mielina, a bainha de mielina, evita que, quando essa informação chegue no neurônio e passe para o outro, ele chegue no outro de uma forma diferente. Porque a informação que o estímulo dá após a gente levar um corte, ela tem que chegar essa informação em perfeito estado no sistema nervoso central para ele identificar que aquilo ali é um estímulo doloroso, de calor, seja como for. Então, essa informação precisa passar de célula para célula sem que haja dissipação. Algumas doenças neurodegenerativas são causadas justamente por isso. A bainha de mielina começa a se degradar por alguns restos proteicos que causam essa degradação da bainha de mielina e ela começa a se degradar. O neurônio, sem essa bainha de mielina, começa a dissipar a informação no meio extracelular. Essa informação chega parcial lá no sistema nervoso central. Chegando essa informação parcial, nem o cérebro entende o que é que está acontecendo lá na parte do corpo e nem ele consegue transmitir uma reação para ela. Se há uma falha nessa ligação do sistema nervoso central e as partes nervosas receptoras, o cérebro não consegue dar comandos corretos nem receber informações corretas. E aí acontecem muitas doenças neurodegenerativas, assim como Alzheimer, assim como Parkinson, assim como alguns tipos de paraplegias, né, acontecendo por fraturas. E chegamos finalmente no mecanismo de ação do anestésico local. Mas temos que entender que o anestésico local ele é constituído basicamente de duas características. Uma é que a maior parte biomolecular do anestésico local é de cadeia aromática. Uma cadeia aromática em termos gerais, para a gente entender, é uma cadeia lipossolúvel. Ou seja, ela tem mais afinidade com gordura. Ela é mais solúvel em gordura. Outra característica é que ela é injetada no tecido na forma ionizada, ou seja, ela é injetada de uma forma que vai com carga elétrica em forma de íon. E o anestésico local, ele
tem uma função direta que basicamente é bloquear os canais de sódio para impedir que o sódio entre. Impedindo que o sódio entre, não ocorre despolarização, assim não ocorre potencial de ação, e aí a célula não consegue mandar informação dolorosa, por exemplo, para o sistema nervoso central. Então, quando o tecido está anestesiado, é basicamente porque aquelas células nervosas que estão recebendo o estímulo da dor, elas não estão conseguindo informar o sistema nervoso central que ali está ocorrendo um corte ou um sintoma doloroso. Mas há uma curiosidade que é o seguinte: o anestésico ele só consegue bloquear esse canal de sódio pela parte interior da célula. Ele não consegue bloquear pela parte exterior, porque isso é um tipo de ligação, essa ligação do anestésico com o canal de sódio é um tipo de ligação que nós chamamos de ligação específica. Então ele precisa de um sítio específico para se ligar. E esse sítio específico só se encontra no interior celular, né? Só se encontra no canal de sódio, na parte intracelular. Então, o anestésico ele precisa entrar dentro da célula para poder bloquear os canais de sódio. E ele só tem duas formas básicas de entrar: ou por proteínas de canal, como os canais de sódio, canais de potássio, e a camada diretamente. Então aqui na imagem a gente pode ver que a ação direta é através da membrana celular. Mas por quê? Os canais de sódio, eles são, na sua grande maioria, afins, eles têm afinidade com estruturas menores e que contenham na sua estrutura biomolecular água, ou seja, que são águas, né? que são estruturas que têm água na sua conformação e que não sejam solúveis em lipídios. Só que o anestésico local ele é lipossolúvel, então ele não consegue entrar pelos canais de membrana, né? As proteínas de canal, porque elas são hidrofílicas, elas têm afinidade com água e são avessas, elas têm aversão a gorduras, a lipídios, não são lipossolúveis. Dessa forma, o anestésico não consegue passar por dentro das proteínas de canal. Então, só tem uma forma, que é passar diretamente pela membrana plasmática. Só que para passar pela membrana, ela tem mais um desafio, porque a membrana, nessa parte exterior, superficial da membrana, existem estruturas que nós chamamos de estruturas polares. Essas estruturas têm afinidade com moléculas carregadas ionicamente. No caso do anestésico, como eu falei, ele é injetado carregado ionicamente. Então, essas estruturas do exterior da membrana têm boa afinidade com o anestésico ionizado. Porém, o interior da membrana não tem. Ele, apesar de ser solúvel em lipídio, assim como o anestésico mas ele tem aversão a estruturas ionizadas. Então, para o anestésico conseguir passar pela bicamada, pela membrana, ele precisa deixar de ser ionizado. Então, o anestésico é injetado na forma ionizada e agora ele precisa perder esses íons para conseguir entrar dentro da célula. Como ocorre essa perda de íons? No sangue, existe uma função fisiológica chamada de tamponagem, ou efeito tampão, que é basicamente algumas estruturas sanguíneas fazem com que as moléculas que estão ionizadas passem agora para a fase não ionizada. Eles retiram os íons através de reações químicas. Então, o anestésico que estava na forma ionizada, agora a grande maioria do anestésico que é injetado, pelo menos, fica na forma não ionizada e agora consegue passar pela bicamada fosfolipídica, que é a membrana plasmática. Entrando dentro,
para poder reagir com o sítio de ligação do canal de sódio, necessita novamente voltar à forma ionizada. E dentro da célula existem montes e montes de íons, porque os íons estão entrando e saindo o tempo todo dentro da célula. Então ele recupera novamente esse íon, fica na forma ionizada novamente, liga-se ao canal de sódio e o inativa, deixando assim a célula sem capacidade de despolarizar, de entrar em potencial de ação e fazer a transmissão do impulso nervoso. Muitas vezes na clínica odontológica nos deparamos com falhas na hora da anestesia. Muito disso está ligado à biofísica, a processos biofísicos, como por exemplo, se você injetar anestésico em uma região inflamada, ele não tem eficácia, porque a região inflamada está com muita presença de íons e isso deixa o pH muito elevado. E lembremos que o anestésico ele precisa sair da forma ionizada para não ionizada para poder penetrar na célula. E com a presença de muitos íons nessa região do tecido, ele impede que o anestésico perca esses íons. Ocorra o efeito tampão. E aí, como o anestésico não perde, não sai da forma ionizada para não ionizada, ele não consegue ser absorvido pela célula. Dessa forma não consegue bloquear os canais de sódio e assim também não impede a transmissão do impulso nervoso. Outra falha que pode ocorrer é que o anestésico seja injetado muito longe da fibra nervosa. E para ocorrer a interação entre esse anestésico e a célula, para que ele consiga penetrar nessa célula, ele precisa estar próximo da membrana plasmática. E se for injetado muito longe da fibra, não consegue ser absorvido pela célula. E assim também não consegue bloquear o impulso nervoso. Um relato de caso que eu gostaria de deixar foi de um paciente que eu atendi e antes do atendimento, há 30 dias, ele tinha sofrido um infarto. Além disso, ele relatava ter hipertensão, usar antidepressivos, entre outros relatos que comprometiam a saúde geral dele. Nesses casos, é preciso que o dentista tome o cuidado em solicitar um parecer médico para que seja resguardado juridicamente e também entenda mais a fio como está a saúde geral desse paciente. Porque só com a orientação médica, só com o parecer médico, nós poderemos saber com certeza se esse paciente está apto a realizar aquele procedimento com o uso do anestésico. Entenderam melhor sobre o funcionamento do anestésico local nas nossas células? Agora o nosso colega Eduardo irá nos explicar melhor sobre a farmacologia dos anestésicos, além dos tipos de anestésicos locais disponíveis no mercado, os vasoconstritores associados a estes, bem como sobre a necessidade de selecionar adequadamente o anestésico local e vasoconstritor de acordo com a necessidade especial de cada paciente, lembrando principalmente da boa seleção para os pacientes com alterações sistêmicas. Além de aprendermos, claro, a calcular a dose anestésica adequada de acordo com o peso de cada paciente, seguindo sempre a tabela de dose máxima do malamento. Bom, galera, apesar dos anestésicos apresentarem ser bastante seguros, é necessário que a gente entenda sobre eles, né? Para que assim a gente evite ao máximo insucessos na hora da anestesia, como também reações não esperadas. Então eu vou dar uma breve explicação aqui da farmacologia dos anestésicos, espero que gostem. Beleza? Dando início à farmacologia dos anestésicos, irei falar da sua composição química. Falando um pouco quimicamente da solução anestésica, podemos encontrar três porções bem definidas na sua estrutura, que é a porção hidrofílica, que vai permitir a penetração da solução anestésica nos tecidos, a porção lipofílica, que é aquela responsável pela difusão do anestésico através da bainha nervosa durante sua condução, e a porção da cadeia intermediária, aquela que vai ser responsável pela união da hidrofílica e a lipofílica. Bom, podemos classificar os anestésicos em ésteres ou amidas. Os ésteres eles foram os primeiros anestésicos locais a serem sintetizados, tendo como primeiro prepulsor a cocaína. E na odontologia,
a gente utiliza apenas a benzocaína. Sendo eles prontamente hidrolisados em solução aquosa, porém estão em desuso justamente por apresentar maior índice de alergia e até mesmo casos com toxicidade. Falando um pouquinho agora das amidas, as amidas surgiram por volta de 1948 com a síntese da lidocaína. E este grupo, nos dias de hoje, faz bastante sucesso, pois ela tem um índice menor de alergia e toxicidade que os ésteres. No grupo das amidas temos a lidocaína, a mepivacaína, prilocaína, a articaína e a bupivacaína, sendo elas relativamente resistentes à hidrólise, diferente dos ésteres, são metabolizados no fígado, pulmão ou na via sanguínea, e como o grupo amida apresenta maior taxa de segurança que os ésteres, atualmente é bem mais comum a gente optar por amidas. Esse grupo possui vários tipos de anestésico, né, que permite que a gente escolha o que melhor atende à nossa necessidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um. A lidocaína. A lidocaína é o anestésico mais usado no mundo inteiro. É considerado como um padrão do grupo, por seu efeito em comparação aos demais anestésicos. O tempo de início de ação da lidocaína é de 2 a 4 minutos e ela tem uma duração de 3 a 5 horas, podendo promover uma anestesia pulpar de 40 a 60 minutos. A lidocaína ela é metabolizada no fígado e é secretada através dos rins. Sobre a lidocaína, temos que ficar atento em alguns casos, porque não existe indicação para o uso da lidocaína a 2% sem o vasoconstritor. E também, devido à toxicidade da lidocaína, em uma sobredosagem ela pode causar uma estimulação do sistema nervoso central, seguido de depressão, convulsão e até mesmo coma. A mepivacaína. A mepivacaína ela tem uma potência similar à da lidocaína, com início de ação de mais ou menos 1,5 minuto a 2 minutos. O tempo de duração dela, da anestesia dela, nos tecidos moles vai ser de 2 a 5 horas e promovendo uma anestesia pulpar de mais ou menos 1 hora. A mepivacaína ela é metabolizada através do fígado e eliminada através dos rins também. Bom, o cuidado que devemos ter é que a mepivacaína ela possui uma toxicidade bem semelhante à da lidocaína, então a gente tem que ter os mesmos cuidados. Falando agora da prilocaína. A prilocaína também tem uma potência bem similar à da lidocaína, só que o início de ação dela vai ser em torno de 2 a 4 minutos. Ela tem uma baixa ação vasodilatadora, é cerca de 50% menor que a da lidocaína. E o tempo de duração da anestesia dela, nos tecidos mole, vai ser em torno de 3 a 5 horas. E uma anestesia pulpar em torno de 60 minutos. A metabolização da prilocaína ainda vai ocorrer no fígado, só que dessa vez também nos pulmões, com a eliminação renal. Temos que ter um cuidado, apesar dela ser menos tóxica que a lidocaína, a sobredosagem dela pode causar o aumento da meta-hemoglobina no sangue e a gente tem que ter o maior cuidado com pacientes que possuem deficiência de oxigenação, né? Portanto, pacientes com anemia, alterações respiratórias e cardiovasculares. A articaína ela vai ter um tempo de ação de 1 a 2 minutos. E ela chega a ter um poder de até 1,5 vezes maior que a da lidocaína. Bom, o tempo de duração da articaína vai ser de 2 a 5 horas nos tecidos moles e de 45 a 60 minutos nos dentes. Ela vai ser metabolizada no fígado e também no plasma sanguíneo, com a eliminação renal. A articaína, pessoal, ela tem uma alta fusão tecidual, o que faz dela um ótimo anestésico para uma cirurgia. Principalmente na mandíbula, onde o osso é mais compacto, ela tem uma difusão óssea bem boa. Ela está contraindicada para pacientes com anemia, insuficiência cardíaca ou respiratória, diabéticos, crianças abaixo de 4 anos. Bom, chegamos agora na bupivacaína. A bupivacaína ela possui um tempo de ação de 1 a 2 minutos, com a potência 4 vezes maior que a da lidocaína. Por isso é utilizada em uma concentração menor.
A duração da anestesia dura em torno de 4 a 9 horas em tecidos mole e a anestesia pulpar 90 minutos. Ela vai ser metabolizada através do fígado e sua secreção através dos rins. Bom, o cuidado que devemos ter com a bupivacaína é que ela tem uma ação vasodilatadora muito maior que a da lidocaína, que a da mepivacaína, que a da prilocaína, e é o que aumenta a sua carga e toxicidade. Então, ela não é recomendada para pacientes menores de 12 anos, idosos acima de 65 anos e nem gestantes. Após 24 horas do procedimento, a bupivacaína ela vai acabar promovendo um aumento da concentração de prostaglandinas no local que foi aplicado, e isso vai aumentar a intensidade da dor sentida pelo paciente. Então, o uso dela é bem questionado nem para controle de dor pós-operatório. Vou falar agora da benzocaína, que é o único representante do grupo ésteres. Ela é utilizada apenas como anestésico tópico de superfície. Embora seja raro a gente ter uma reação alérgica a anestésicos locais, a incidência dessas reações ela é maior em ésteres, então não deve ser empregado em pessoas que possuem uma história de hipersensibilidades ao ésteres. A gente vai encontrar a benzocaína numa concentração de 20%, onde nós vamos aplicar 2 minutos sobre a mucosa seca para promover o efeito da anestesia que conhecemos. Vou falar agora sobre as características dos vasoconstritores. Todos os sais anestésicos eles vão possuir uma ação vasodilatadora. Então, quando são depositados próximo às fibras e troncos nervosos que se pretende anestesiar, vai ter uma dilatação e os capilares sanguíneos da região vai promover uma rápida absorção para a corrente circulatória, que vai fazer com que a gente tenha um tempo de duração da anestesia limitado. E, além disso, a toxicidade vai ser muito maior. Então, os vasoconstritores vão prolongar a ação da anestesia e vão reduzir o risco dessa toxicidade sistêmica. As características, então, são diminuir a perfusão sanguínea e sangramento, a absorção mais lenta do anestésico, diminuição de toxicidade, já que a absorção é mais lenta, então vai diminuir a toxicidade e maior penetração nos nervos. Bom, a gente divide os vasoconstritores também em 2 grupos. Os catecolamidas, que apresentam um núcleo catecol, e os não catecolamidas, sem a presença do núcleo catecol. Os catecolamidas são representados pela epinefrina, pela norepinefrina e pela cobardina. E os não catecolamidas é representado somente pela fenilefrina. Agora eu vou falar de cada um deles. Vou começar falando sobre a epinefrina. A epinefrina é o vasoconstritor mais utilizado, sendo o nosso primeiro vasoconstritor de escolha para procedimentos odontológicos. Ela serve em pacientes saudáveis, incluindo crianças, gestantes e idosos. Como é que vai funcionar o efeito desse vasoconstritor? Após a infiltração, a epinefrina vai promover uma constrição dos vasos da rede arteriolar e venosa, na área em que ela foi injetada, através da estimulação dos receptores alfas, quando é servida na corrente sanguínea e, dependendo do volume que foi injetado, também vai interagir com os receptores beta no coração, aumentando então a frequência cardíaca, a força de contração e o consumo de oxigênio, também pelo músculo do miocárdio. Ela se liga nos receptores beta, promovendo uma dilatação dos vasos sanguíneos da musculatura esquelética. Devemos ter cuidado, porque essa dilatação das artérias coronárias pode levar a um aumento do fluxo sanguíneo coronariano. Então, procuramos dar doses reduzidas para pacientes com doenças cardíacas. Bom, como a epinefrina é a mais utilizada, vamos falar dos outros vasoconstritores de maneira geral. Começando pela norepinefrina. A norepinefrina ela atua tanto nos receptores alfas como nos receptores betas. E ela tem cerca de 25% da capacidade da epinefrina. Então, não tem nenhuma vantagem sobre a epinefrina. E os cuidados que a gente tem que ter é que a maioria das reações adversas a vasoconstritores acabarão ocorrendo com o uso da norepinefrina. Então, o uso dela está cada vez mais restrito, Ela pode causar cefaleia, que é a dor de cabeça,
a hipertensão arterial, casos de necrose e até mesmo descamação tecidual. Vamos falar da cobardina. A cobardina, ela também atua nos dois receptores e ela tem somente 15% do poder da epinefrina, então não tem também nenhuma vantagem em relação a ela. Fenilefrina. A fenilefrina ela atua 95% nos receptores da alfa e apenas 5% nos receptores beta. E ela possui 5% da potência da epinefrina, menos ainda. Então, o cuidado que a gente tem que ter com ela é porque, em caso de sobredosagem, ela pode apresentar uma hipertensão arterial. Já a felipressina, ela vai atuar nos receptores V1 da vasopressina. Então, que são presentes no músculo liso, na parede do vaso sanguíneo. Então, ela tem uma ação mais acentuada na microcirculação venosa do que na circulação arteriolar. Aí, por esse motivo, tem o mínimo de controle de hemostasia, o que vai explicar o maior sangramento, né, observado durante o procedimento cirúrgico, nos quais essa substância é utilizada. Então, para calcular a dose anestésica, a gente vai dividir em 3 etapas. A primeira etapa, que é a etapa da gente encontrar a concentração do sal anestésico presente em um tubete. A segunda etapa, a gente vai calcular a dose máxima, segundo o peso do paciente, né? E, por fim, calcular a dose máxima que o paciente pode receber em tubetes. Então, vamos lá para a primeira etapa do cálculo. Nessa primeira etapa, a gente vai calcular a concentração do anestésico. Então, vamos pegar com um exemplo a lidocaína 2%. Esse 2% significa dizer que a gente tem 2 gramas a cada 100 ml. Ou seja, se a gente tivesse 3%, seria 3 miligramas. Se tivesse 4%, seria 4 gramas. E assim por diante. Então, olha só. 2 gramas é a mesma coisa que 2 miligramas, não é isso? Então, significa dizer que em 1 ml nós vamos ter 20 miligramas. Até aí, ok? Então, agora é importante a gente saber que em um tubete a gente vai encontrar 1,8 mg em quaisquer dos anestésicos. Então, se 1 ml a gente tem 20 mg de sal anestésico, então em um tubete de 1,8 ml, quantos miligramas a gente vai ter? A gente faz a regrinha de 3 e vai descobrir o resultado de 36 miligramas. Beleza até aí? Pronto, então a gente já descobriu a concentração do anestésico em um tubete, não é isso? Agora a gente vai ter que observar a dose máxima por peso corporal do paciente. Então, a gente tem essa tabela aqui, essa tabela ela é padrão, você vai encontrar no livro Terapêutica Medicamentosa, de Eduardo Andrade. E o nosso exemplo, o exemplo que a gente usou foi a lidocaína 2%, né? E podemos observar que a dose máxima dela é de 4,4 miligramas. Para a gente descobrir a dose máxima que o paciente pode suportar, a gente vai então pegar essa dose máxima e vamos multiplicar pelo peso do nosso paciente. Então, vamos dar um exemplo que o paciente pese 60 kg. Então, pegamos a dose máxima, que é 4,4, e multiplicamos por 60, equivalente ao peso do paciente em questão. E a gente vai poder obter o valor de 264 miligramas. Então, significa que um paciente de 60 quilos, poderemos administrar nele, com segurança, até 264 miligramas da lidocaína 2%. Tudo ok? Beleza, então agora a gente precisa saber a dose máxima em relação a tubetes. Então, a gente tem um paciente com 60 quilos, a gente vai administrar nele a lidocaína 2% e a dose máxima a gente já descobriu, né, que é 264 miligramas. Então, galera, a gente já viu lá atrás também que em um tubete a gente tem 36 miligramas de lidocaína 2%, não é isso? Então, 264 miligramas vai ter em quantos tubetes? Fazendo a regrinha de 3, a gente descobre que tem 7,3 tubetes. Então, por questão de segurança, a gente sempre diminui, né? Então, a gente aplica no máximo uns 7 tubetes. Agora, chegou uma criança no seu consultório.
Vamos supor que a criança pese 20 quilos e vamos aplicar também a lidocaína 2%. Fazemos da mesma forma, o peso da criança multiplicado pela dose máxima, que aí já tem um resultado que vai dar 88 miligramas. E então, se um tubete tem 36 miligramas, em quantos tubetes vai ter 88 miligramas? Fazemos a regrinha de 3 novamente e descobrimos 2,4 tubetes. Como eu falei, por questão de segurança, a gente sempre diminui. Então, aplicamos somente 2 tubetes nessa criança. Agora eu vou falar um pouquinho de pacientes com alterações sistêmicas e desmistificar, né, a utilização de anestésico neles. Certo, vou começar falando então sobre gestantes e asmáticos. A gestante está contraindicada a utilização da felipressina como vasoconstritor, pois a felipressina ela pode causar uma contração uterina. Então, o que utilizar nas gestantes? A gente vai utilizar a lidocaína 2% com epinefrina, 1 para 100 mil e o limite máximo de 2 tubetes. Em paciente asmático está contraindicado a prilocaína. O metabolismo da prilocaína, em especial seu anel aromático, ele pode provocar ou exacerbar meta-hemoglobinemia. Então ele está contraindicado para pacientes asmáticos. Pacientes cardiopatas. Pacientes cardiopatas, se ele for descompensado, a gente não deve atender. E se ele chegar no seu consultório compensado, tranquilo, podemos utilizar a lidocaína 2% com epinefrina 1 para 200 mil, ou então a prilocaína 3% com felipressina 0,03 unidades internacionais por ml, respeitando o limite de 2 tubetes. Pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos, a gente tem que ter cuidado com a adrenalina, né? Pois ela promove a quebra de açúcares, pois ela quebra o glicogênio e pode resultar em uma hiperglicemia. Então, o que utilizamos neles? Podemos utilizar a prilocaína 2% com felipressina 1 para 100 mil, ou então a lidocaína 2% com norepinefrina 1 para 100 mil também. E temos que nos atentar a administrar também só 2 tubetes. Muitos pacientes eles possuem alergia ao bisulfito de sódio, que é a droga que está dentro do anestésico. Então, temos que nos atentar, né, sempre perguntar sobre a alergia dos pacientes. E é isso. Ótima explicação do Eduardo, né? Agora iremos aprender através de um vídeo, tentar mostrar para vocês como é que se monta a seringa, como é que se coloca o tubete, como é que se coloca a agulha. As seringas devem ser resistentes para resistir a várias esterilizações e tanto usos também, bem como devem garantir uma boa visualização do tubete anestésico e garantir o acoplamento de diversos tipos de tubetes e diversos tipos de agulhas também. O procedimento funciona assim, instrumental. Coloca o tubete anestésico, fecha, as agulhas vêm nesses recipientes, desenrosca e acopla na superfície da seringa e dá um enroscado. Essa aqui é uma agulha longa, certo? De 30 milímetros. E ao final você checa se o fluxo anestésico está adequado para poder você porcionar o paciente. Nunca guardar a agulha dessa maneira aqui, porque você pode se ferir, certo? E quebrar a biossegurança. Você sempre coloca esse acoplamento dela aqui e vai atrás dela dessa maneira até conseguir. Bem como, pessoal, é interessante saber também que a agulha você deve descartar ela após o uso em cada paciente, certo? E se você utilizar mais de 3 vezes no mesmo paciente, é interessante descartar também, porque ela começa a ficar mais sensível e mais frágil à quebra, certo? Para não acontecer nenhuma complicação, é essencial que você descarte. Agora que você já aprendeu como é que se monta a seringa, nós iremos aprender em cavidade bucal os principais pontos de punção das principais técnicas da maxila e da mandíbula. Para que o paciente não sinta a colocação da agulha, é essencial que comecemos com anestesia tópica.
Tiramos um pouquinho de algodão, né, para formar uma bolinha, certo? Pode ser em média desse tamanhozinho. E colocamos geralmente a benzocaína, que como o Eduardo falou, é o único éster que utilizamos hoje em dia na odontologia. E você coloca no local onde você vai puncionar a agulha. Dá uma esfregadinha. E aguarda por 2 minutos. Vou falar primeiramente do nervo alveolar superior anterior. Uma dica importante é que você sinta onde está o forame infraorbitário do seu paciente. Geralmente é na linha da pupila. O do nosso colega está aqui. Geralmente o local de anestesia do nervo alveolar superior anterior irá ser uma linha reta até o primeiro premolar superior. Então o ponto de punção adequado seria na prega mucovestibular acima do primeiro premolar superior. Você distende bem a mucosa, pessoal, para ser facilitada a anestesia. E o local de punção vai ser mais ou menos aqui, na altura do primeiro premolar, de acordo com o videozinho que a gente fez explicando do forame infraorbitário do nosso paciente. Certo? Pessoal, é interessante lembrar, na maxila, geralmente dá para fazer o procedimento anestesiando cada dente, ou seja, uma anestesia supraperiosteal, onde você vai anestesiar apenas o dente em questão. Mas quando a orelha estiver inflamada por causa de uma endodontia, o canal vai estar com pH muito ácido e o anestésico não vai conseguir dissociar, assim como nosso colega Igor nos explicou. E aí então nós optamos pelo bloqueio, que vai para os troncos nervosos mais próximos ao nervo principal. Esse bloqueio do nervo alveolar superior anterior irá ser responsável por anestesiar as polpas dos incisivos superiores, certo? Polpa de canino, a polpa dos premolares e também a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, justamente porque essa raiz não é anestesiada no bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Já no nervo alveolar superior médio, pessoal, nós teremos como referência a prega mucovestibular acima do segundo premolar superior, certo? Então, distendemos bem a mucosa e iremos puncionar. Bem aqui. Ok, bem aqui. É interessante, pessoal, lembrar que quando formos fazer procedimentos em premolares ou tecidos periodontais vestibulares e osso adjacente, nós utilizemos esse bloqueio. Lembrar que esse nervo, em 28% dos casos, anestesia a raiz mesiovestibular do primeiro premolar superior, certo? Quando quisermos fazer procedimento em molares superiores, certo? Quando as anestesias supraperiosteais estiverem contraindicadas também nessa região de molares, é essencial nós optarmos pelo bloqueio do nervo alveolar superior posterior, que vai nos ajudar no bloqueio das polpas desses molares e do osso sobrejacente também. Distendeu a mucosa na altura da prega mucovestibular acima do segundo molar superior. Certo? Esse vai ser o local de punção. Uma dica importante, pessoal, é quando você for fazer um bloqueio apenas individual, uma supraperiosteal, principalmente nessa região de nariz, certo? Que tem essa proximidade com a cavidade nasal, é você não inserir a agulha inteiramente, entendeu? Senão você vai causar um incômodo no paciente, muito grande. Você deixa apenas essa parte da onde a agulha está saindo aqui, certo?
em contato com a borda incisal do dente do paciente. É muito interessante para o paciente não sentir nenhum tipo de incômodo muito elevado, certo? Então chegou aqui na borda incisal, você para e já pode depositar o anestésico. No bloqueio do nervo palatino, pessoal, é interessante lembrar dos cuidados que temos que ter com o palato, certo? A anestesia tópica de maneira bem adequada. Lembrando que o palato é onde se encontram os maiores índices de necrose dentro da odontologia. Coloco o anestésico tópico bem, sem tanto exagero, importante frisar, certo? E é uma área de bastante incômodo para o nosso paciente. Por isso que é essencial ter um bom cuidado. É um bloqueio interessante, pessoal, para essa região de palato, quando você for fazer procedimentos aqui em palato, retirar um tórax que esteja mais nessa região anterior, certo? E o local de punção é lateralmente, imediatamente lateralmente, a papila incisiva, certo? Você vai puncionar de maneira delicada e ir depositando a solução anestésica. Lembrar que as áreas anestesiadas irão desde a mesial do primeiro pré direito até a mesial do primeiro pré esquerdo, certo? Então vai ser bastante proveitoso para procedimentos em palato anterior. Bom, o bloqueio do nervo palatino maior, pessoal, vai ajudar-nos a trabalhar em palato duro na região posterior, certo? O local de punção será imediatamente lateral ao forame palatino maior. Tendo todo o cuidado na inserção, certo? E é um bloqueio importante para a retirada de certos tumores ósseos nessa região, certas anomalias, para a gente poder trabalhar adequadamente até em exodontias de molares. Um bloqueio importantíssimo, pessoal, e um dos mais difíceis de se dominar é o alveolar inferior, o bloqueio do nervo alveolar inferior. É interessante que você conheça bem a anatomia do seu paciente, certo? Faça um exame de toque nessa região aqui. Quando você fizer esse exame, você vai perceber que existe uma concavidade óssea aqui nessa região. Vai ser a sua região de punção. Estou falando bem informal, pessoal, como uma dica, entendeu? Como um macete para vocês pegarem melhor a experiência dessa anestesia. Você faz o sentimento aqui com o dedo, sente. Vai perceber que tem uma área côncava nessa região. Vai ser o ponto de punção adequado para o seu bloqueio. Sempre que você for fazer esse bloqueio, você vai ter que utilizar-se da região contralateral dos premolares, aqui do outro lado, na outra emercada, certo? A inserção irá ser com agulha longa. Você vai até aquela área 1 milímetro acima, 1 centímetro acima do plano oclusal dos molares inferiores. Vem para a contralateral aqui dos premolares, certo? E realiza o puncionamento nessa região. Já pode ir colocando anestésico e pode ir até tocar o osso. Quando tocar o osso, recua 1 milímetro, certo? Pode puncionar e pode depositar a solução anestésica. Quando você realizar esse bloqueio do alveolar inferior, certo? Ele vai bloquear todos os dentes até a linha média, certo? Até o incisivo central. E vai ser responsável pelo bloqueio do corpo da mandíbula e da parte inferior do ramo da mandíbula também. Bem como dos 2/3 anteriores da língua e do assoalho da cavidade bucal. Além do periósteo e tecidos moles linguais da mesma maneira.
Para realizar o complemento, pessoal, nessa área de tecidos moles, ao realizar procedimentos imolares, é essencial também o bloqueio do nervo bucal. O local de punção irá ser vestibularmente ao molar mais distal aqui no arco. Vestibularmente, o ponto de punção do nervo bucal. No bloqueio do nervo mental, distendemos a mucosa. O ponto de punção vai ser em média entre primeiro premolar inferior e segundo premolar inferior. Certo? É um procedimento essencial para que possamos realizar intervenções em dentes anteriores e nos premolares inferiores da mesma maneira. É um bloqueio que irá ser importante para procedimentos nessa região de anteriores e de premolares, bem como lábio inferior, certo? E o osso sobrejacente a essas regiões. E é de crucial importância que vocês saibam que durante a aplicação anestésica há a possibilidade de ocorrência de certos acidentes e complicações. Nós entenderemos melhor com o nosso colega Lucas sobre como minimizar essas ocorrências e como elas ocorrem. Olá, colegas. Meu nome é Lucas Ribeiro e agora vamos falar brevemente sobre algumas das principais complicações e acidentes que podem ocorrer no momento da anestesia. Todas as etapas do tratamento odontológico têm uma certa margem para erro e a prática anestésica não é nem um pouco diferente. Algumas dessas ocorrências que iremos discutir a seguir têm impactos graves sobre a saúde do nosso paciente, em alguns casos, impactos permanentes. Isso não é nenhum motivo para alarmar ninguém. Nós entendemos que esse é justamente o receio daqueles que começam a anestesiar agora. A preparação prévia do profissional e o conhecimento profundo acerca das técnicas anestésicas que utilizamos, dos sais anestésicos disponíveis e da anatomia nervosa do ser humano são cruciais para prevenir esses acidentes e complicações. Mas é sempre bom ter em mente como prevenir e, caso venha a acontecer, como manusear essas ocorrências para que tenham um impacto mínimo sobre a saúde do nosso paciente. Nessa seção do vídeo, iremos falar de 5 ocorrências: fratura de agulha, parestesia, trismo, necrose tecidual e dor durante a injeção. Iniciando falando da fratura de agulha. De acordo com o relato de casos de agulhas fraturadas feito por Malamed, os casos mais recorrentes de agulhas fraturadas são as agulhas curtas ou ultracurtas, calibre 30, nas quais a agulha é inserida até o seu canhão no tecido, e em técnicas de bloqueio do nervo alveolar inferior ou do nervo alveolar superior posterior. Esse acidente não é um problema importante, particularmente, se a agulha puder ser removida imediatamente após a sua quebra. As agulhas longas, por exemplo, como raramente são inseridas até o seu canhão no tecido, quando fraturam permanecem com uma porção visível na boca do paciente, sendo facilmente removidas com uma pinça hemostática. Sendo as agulhas modernas feitas de aço inoxidável, a sua fratura são um episódio extremamente raro, mas que ainda pode acontecer. O que nós podemos fazer então para prevenir a fratura das agulhas dentais? Não usar agulhas curtas para bloqueio do nervo alveolar inferior em crianças e adultos. Não encurvar a agulha ao inserir no tecido. A menos que seja essencial para o sucesso da técnica, não inserir a agulha no tecido até o canhão. E ter cuidado extra ao inserir agulhas em crianças mais novas ou em adultos com fobia grave, já que este perfil paciente pode realizar movimentos bruscos durante a anestesia, o que pode ocasionar sua fratura. A parestesia, definida como anestesia persistente ou sensação alterada muito além da esperada da anestesia, é uma complicação perturbadora e muitas vezes de etiologia desconhecida da aplicação de anestésicos locais. Os pacientes relatam uma sensação de dormência ou inchaço por dias, semanas ou até mesmo meses. Ela está diretamente relacionada com o trauma do nervo, seja esse trauma químico, por injeção de um anestésico contaminado, ou um trauma mecânico, diretamente no tronco nervoso ou nas proximidades das fibras nervosas. A melhor forma de minimizar o risco de parestesia é uma adesão estrita ao protocolo de injeção básico. Mas no final das contas, como que está acontecendo? É uma penetração de uma agulha em um tecido mole, a fim de depositar o medicamento perto de um nervo. É de se esperar que um caso de parestesia aconteça, mesmo que muito raramente. Observem que, de acordo com esta tabela, que mostra episódios de parestesia relatados ao Sistema de Relatos de Eventos Adversos, de 1997 a 2008,
A chance de alguém ser atingido por um raio anualmente é bem maior do que a chance da ocorrência de anestesia prolongada pela utilização de anestésicos locais. No caso de uma situação real de parestesia, é necessária uma comunicação clara e objetiva entre o paciente e o cirurgião dentista, para que o paciente esteja ciente da sua situação e que seja tranquilizado. O tratamento recomendado é a simples observação do caso por no mínimo 2 meses, que é o tempo necessário para que se inicie o processo de resolução da parestesia. Também deve-se recomendar ao paciente que procure a segunda opinião de um cirurgião bucomaxilofacial, para que este realize um mapeamento da área afetada e, se caso for necessário, realize o reparo cirúrgico. O trismo, definido como um espasmo tetânico prolongado dos músculos da mandíbula, que acabam por restringir a abertura da boca, não é uma complicação pós-anestésica tão comum, mas acaba por se tornar um dos problemas mais crônicos e difíceis de se tratar quando acontece. Essa complicação pode ter causas variadas, como trauma em músculos e vasos na fossa infratemporal, difusão de substâncias frias no anestésico que são irritantes ao tecido, hemorragias, penetrações contínuas e excessivas da agulha e deposição excessiva de anestésico em um local muito restrito. A prevenção do trismo pode ser feita seguindo o seguinte protocolo: usar uma agulha afiada e estéril, manusear propriamente os tubetes anestésicos, ter conhecimento amplo da técnica a ser utilizada e da anatomia da região, evitar punções múltiplas na mesma área e usar uma quantidade minimamente eficaz do anestésico. Na maioria dos casos, o paciente vai relatar dor e discreta dificuldade de abrir a boca no dia seguinte à realização do procedimento. Nesses casos mais brandos, pode-se abrir mão de analgésicos, terapia de calor, lavagens com solução salina morna ou, em certos casos, relaxantes musculares. Pacientes que seguem esse protocolo geralmente relatam melhora de 24 a 72 horas. Em caso de dor e disfunção mais graves, deve suspeitar de infecção, incorporar antibióticos ao tratamento ou já encaminhar a um cirurgião bucomaxilofacial para uma melhor avaliação. A isquemia tecidual prolongada pode ter diversas complicações desagradáveis, como a descamação arterial e o abscesso estéril. A descamação arterial geralmente ocorre pela aplicação de um anestésico tópico em uma área determinada por longos períodos de tempo. Já o abscesso estéril decorre da utilização de anestésicos locais como vasoconstritores, geralmente ocorrendo em regiões palatinas. Ambas as condições causam dor acentuada ao paciente. No geral, a necrose pós-anestesia não necessita de um tratamento formal, a não ser informar o paciente que aconteceu e tranquilizá-lo quanto ao seu caso. Nos casos de dor extrema e grave, pode-se utilizar analgésicos e pomadas em hora base para um gerenciamento sintomático. A descamação arterial se resolve em poucos dias, e o abscesso estéril costuma perdurar por um período de 7 a 10 dias. A prevenção da necrose tecidual é realizada das seguintes formas. Deve-se utilizar o anestésico tópico de forma sensata, permitindo assim que fique em contato com os tecidos por um período de 1 a 2 minutos, diminuindo assim sua toxicidade. Também deve-se evitar o uso de soluções anestésicas muito concentradas em vasoconstritores, já que quanto maior o tempo de isquemia, maior a chance da ocorrência da descamação tecidual e de abscesso estéril. Também deve-se evitar repetidas injeções e isquemia prolongada nos tecidos palatinos, já que grande parte das ocorrências de necrose são nessa região. Falaremos a seguir do que talvez seja o maior receio dos pacientes em relação à anestesia: a dor durante a injeção. Uma anestesia traumática pode ser facilmente prevenida através de uma adesão cuidadosa ao protocolo de injeção básica. Fatores como uma técnica de injeção descuidada, uso repetido da mesma agulha ou deposição demasiadamente rápida da solução anestésica provocam uma sensação dolorosa no paciente, o que aumenta o seu desconforto e ansiedade. Quais são então as melhores formas para prevenir uma injeção traumática? Devemos utilizar sempre agulhas afiadas, usar o anestésico tópico apropriadamente antes da punção, injetar o anestésico local lentamente e certificar de que a solução anestésica está em uma temperatura ambiente, já que a injeção de uma solução muito fria ou muito quente pode ser mais desconfortável para o paciente. Lembre-se sempre, pessoal, que complicações como estas podem ser evitadas ao máximo se o profissional estiver totalmente preparado e equipado para qualquer situação no seu dia a dia clínico. Depende apenas do cirurgião dentista proporcionar uma anestesia rápida, eficaz e totalmente indolor, para que o tratamento seja fluido e satisfatório.
Um dos principais receios do paciente ao vir ao consultório odontológico é justamente a questão dele poder sentir alguma dor ou desconforto. Certo? Com a avançada tecnologia, nós percebemos que este é o principal foco das inovações tecnológicas, que o paciente tem maior conforto e menos dor. Nosso colega Nasson vai falar melhor sobre isso para nós. Falando um pouco dos avanços tecnológicos na anestesiologia, iniciamos falando do laser de baixa intensidade. É um laser pré-anestésico que ele aumenta a microcirculação dos vasos, ajudando na absorção do anestésico. Falando um pouco mais sobre os avanços tecnológicos, nós também temos as anestesias computadorizadas. Ela é uma máquina numa forma de uma caneta, que ela auxilia na velocidade e na quantidade de anestésico administrado no paciente, fazendo com que o paciente sinta o mínimo de dor possível. A anestesia computadorizada ela é um mecanismo hidráulico que garante a força necessária e adequada para qualquer tipo de aplicação de anestésico. Lembrando, pessoal, da importância da biossegurança dentro da odontologia, principalmente na crise sanitária do Covid-19 que estamos vivendo atualmente. É importante a gente sempre se cuidar, ter em mãos o álcool em gel para utilizar a cada saída de casa, a cada atendimento, além da desinfecção geral do ambiente, claramente. Agora nós iremos ouvir e ver o depoimento de um amigo nosso em relação à biossegurança dentro da odontologia e acidentes também relacionados à anestesiologia. Olá galera, sempre é válido ressaltar que a biossegurança anda-se juntamente com a anestesiologia, sendo assim não podendo ocorrer a individualização das mesmas, pois pode colocar a saúde do profissional em risco. Em ocasiões que o paciente seja portador de alguma doença infecto-contagiosa. Com isso, acabamos recordando de uma situação que ocorreu durante a nossa graduação em clínica, onde um colega acabou se perfurando com a agulha da anestesia. Após a perfuração, ocorreu um protocolo realizado juntamente com o paciente, onde é feito alguns exames, tendo em mão, por exemplo, o exame do HIV. Então, após a realização dos testes, felizmente, não passou de um susto, pois o paciente se encontrava saudável, sem nenhuma patologia infecto-contagiosa, trazendo como uma grande lição que a anestesiologia anda-se juntamente com a biossegurança, fazendo com que sejam inseparáveis. Então devemos seguir à risca as normas de biossegurança, principalmente quando se trata de pérfuros cortantes como a agulha no momento da anestesia. Espero que todos tenham gostado desse nosso mini curso e que tenham participado do engrandecimento intelectual de vocês. Eu peço que, se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos que estão estudando também e querem crescer juntamente com vocês. Um abraço.